A palavra de Deus através do presbítero Fábio Luiz. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Se coloca de pé, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quero uma vez mais tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque em minha vida tudo é para Ele. Tudo o que eu faço e realizo é por causa dEle. Quero agradecer ao meu pastor, presidente, pastor Daniel, pela confiança que nos permitiu uma vez mais estar fazendo menção da poderosa palavra de Deus na quinta-feira da vitória. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso de número 20. Me acompanhe, por favor. Diz assim: E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. No 3, a igreja repete, por favor, o verso de número 20. 1, 2, 3. Diga pelo menos para duas pessoas: ainda há esperança. Tome o seu assento glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Esse é um texto bastante interessante da palavra de Deus. E é um texto que eu muito me identifico e gosto deste texto, pois aqui vem falar e relatar algo que está acontecendo atualmente nos nossos dias. Algo que está acontecendo não somente conosco, servos de Deus, porque nos dias de hoje, assim como Paulo estava saindo de Jerusalém para ser julgado em Roma, e ele não estava numa viagem para passeio, estava indo, sendo transportado com soldados para ser julgado em Roma, por causa do Evangelho. Paulo estava sendo julgado por pregar a poderosa palavra de Deus, e almas se renderem ao cristianismo. Porém, Paulo é preso e agora vai ser julgado em Roma. Nessa embarcação aonde Paulo está, a Bíblia diz que Paulo percebe que alguma coisa vai acontecer de errado. Paulo percebe, por mais que o tempo estivesse a favor do barco, porque no início o vento era tranquilo, mas Paulo percebe que alguma coisa iria acontecer. E Paulo pede para que o capitão, os marinheiros, observem alguma coisa. E ninguém dava ouvido a Paulo. Paulo se cala, o tempo passa, e o texto vem dizer que, de repente, vem um vento ao contrário, que é chamado de Euroaquilão, que vem contra a embarcação onde estava Paulo, deixando a embarcação a esmo, indo para lá e indo para cá. E o texto que nós lemos, no versículo de número 20, diz que não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, significa que a tempestade era grande, e caindo sobre nós
uma não pequena tempestade, fugiu a nossa esperança. O povo que estava naquela embarcação estava desesperado, porque a situação difícil chegou para eles. Eu disse no início que é semelhante às nossas vidas, porque nós também passamos por situações difíceis. E não somente nós cristãos, a sociedade de um modo geral, todo o mundo, todas as pessoas são passíveis de viver situações difíceis. A situação difícil, como o texto vem dizer aqui, quando a Bíblia diz sobre lua, sobre estrela, sobre momentos difíceis, como está dizendo aqui, não dá para ver o sol nem a estrela. Imagina, está uma negritude. Quando a Bíblia fala sobre essas situações, fala de trevas, situações difíceis, aonde a humanidade, a sociedade, aonde o negro, aonde o branco, aonde o magro, aonde o gordo, aonde o baixo, aonde o alto, ele passa por essas situações. Dificuldade vem para todo mundo. O diferencial é como nos comportamos mediante a dificuldade. E Paulo vai nos ensinar como devemos nos comportar diante uma dificuldade. Mas eu quero que os irmãos atentem para esse texto e visualize a dificuldade no meio de um grande mar, chovendo muito, o barco a esmo indo para lá e para cá. O desespero chega, porque a chuva não é de um dia, alguns dias fugiu a esperança. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai aprender com Paulo, lá no verso de número 22, Paulo dizendo assim, em meio à dificuldade: tende bom ânimo, não se perderá a vida de nenhum de vós, somente a do navio. Em meio à grande dificuldade em que eles estavam, Paulo se vira para o povo e diz: tende bom ânimo, ninguém vai morrer. Eu já quero profetizar para você, porque eu sei que aqui tem pessoas que entraram por essas portas para glorificar e exaltar o nome do Senhor, mas só que está vivendo grandes dificuldades em suas vidas. E eu quero profetizar e deixar uma palavra para você nessa noite: tem de bom ânimo, em meio à situação difícil que você está vivendo, tem de bom ânimo, não se perderá a vida de nenhum de vós. Paulo estava dizendo: fica tranquilo, nesse problema que nós estamos vivendo, ninguém vai morrer. Eu profetizo para a tua vida que o problema que você está vivendo hoje não é para a sua morte. O problema que você está vivendo hoje não é para a sua vergonha. O problema que você está vivendo hoje não é para você se tornar pessoa que vai ficar sendo humilhada, não. O problema que você está vivenciando hoje é para o nome do Senhor ser engrandecido lá na frente. Diga para o teu irmão: você não vai morrer nesta prova. Mas tente visualizar, irmãos, a situação. Não adianta eu apenas profetizar em meio à dificuldade. Tenta visualizar. Ele está no meio do barco lá, embarcação para lá e para cá, chovendo. Aí se vira Paulo e diz: calma, tem de bom ânimo. Para nós vivenciarmos, para nós suprirmos as necessidades em meio à dificuldade, nós temos que ter uma palavra que se chama confiança no nosso Deus. Paulo estava no meio daquela situação, no meio do problema, mas estava manifestando a confiança no Deus da sua vida. É o que precisamos vivenciar
em meio aos nossos problemas. Eu disse que dificuldade vem para toda a sociedade. Aqueles que não servem ao Senhor, no meio da dificuldade, eles preferem dar ouvido ao inimigo das nossas almas. E o inimigo das nossas almas diz assim: está com problema? Vai beber. Está com problema? A cachaça pode resolver. Está com problema? As drogas podem resolver. Está com problema? Adultera no teu casamento, pode resolver. Está com problema? Sai de casa que vai resolver. O inimigo das nossas almas, ele faz isso para aqueles que não servem ao Senhor. A pessoa pode até beber, a pessoa pode até se drogar, mas no dia seguinte, o problema está lá na frente dela, ainda pior. Mas nós que servimos ao Senhor, passamos também por problemas, passamos também por dificuldades. Nós temos um diferencial. A palavra de Deus diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que o teme e os livra de todo mal. Você está com problema, mas tem um anjo do Senhor do teu lado, guardando a tua vida, te livrando de todo mal. Qual é o diferencial? É que com Deus nós estamos protegidos. A sociedade aí fora passa problema e para dormir tem que tomar remédio, tem que tomar calmante. Nós cristãos passamos por problema, mas quando vamos dormir, dobramos o nosso joelho e conseguimos dormir uma perfeita e bela noite de sono. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Mas Paulo está ali vivenciando aquele problema, está profetizando: tem de bom ânimo, não se perderá a vida de nenhum de vós, diz o verso 22, somente o navio. Paulo está dizendo: ninguém vai morrer, só o navio. Mas navio não morre. Paulo estava querendo dizer que o navio iria afundar. Paulo estava querendo dizer que o navio iria afundar. Diga para o teu irmão: ninguém vai morrer, mas o navio iria afundar. O verso 22 diz: nenhum de vós, somente navio. Navio não morre, navio afunda. Tem de bom ânimo, a situação está complicada. Ninguém vai morrer, mas o navio vai afundar. Porque Paulo afirmava com convicções e mantinha uma tranquilidade. Porque no verso de número 23, Paulo vem dizer para o povo assim: olha, porque ainda esta noite, o anjo do Deus de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo. Sabe por que Paulo mantinha tranquilidade no meio da dificuldade? Porque Paulo tinha convicção que ele era de Deus, servia a Deus e Deus estava com ele. Quer ver você manter-se tranquilo em meio à dificuldade? É só você olhar para a sua vida e dizer assim: eu sou de Deus, eu sirvo a Deus e Deus está comigo. Se Deus está contigo nesta noite, a dificuldade pode ser grande, a dificuldade pode ser tremenda, mas Ele não vai deixar que nada aconteça na tua vida. Quem toma posse dessa palavra? Essa palavra é para você, querido. Se você é de Deus, se você serve a Deus, se você está com Deus, pode ficar tranquilo. A dificuldade vai chegar, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Paulo só conseguia se manter-se tranquilo porque ele era servo de Deus, ele era de Deus e Deus estava com ele. No mundo, a pessoa passa dificuldade sozinho. Aqui na igreja, na presença do Senhor, o Deus do céu está conosco, guardando e livrando-nos de todo mal. Não adianta só falar, até porque são palavras que Paulo está trazendo para os tripulantes daquela embarcação. Temos que ficar tranquilo, a situação está complicada. Temos que ficar tranquilo, a situação está difícil, porém, Deus está no controle. Porém,
existe aqui um outro fato que é uma realidade. Em meio às dificuldades, é bem verdade que até mesmo nós, o povo de Deus, muitas das vezes, dependendo da situação, e se for complicada como esta aqui, aonde o texto está dizendo que fugiu a esperança, tem pessoas que não acreditam não. Deus está falando assim, eu vou cuidar de você, eu vou guardar a sua vida, mas tem pessoas que preferem não acreditar. Sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia vem nos dizer, lá no verso 29, 30 e 31, que os soldados, observando que a situação ficou um pouco tranquila, eles queriam descer do navio, porque eles pegaram, olharam, viram se o mar estava tranquilo e começaram a descer o batel, o barco salva-vida, para o mar, para descer. Mas Paulo, na ousadia do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, lá no verso de número 31, Paulo diz assim aos centuriões e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Espera aí, Paulo tinha falado que o navio iria afundar. Qual é a lógica? Vamos descer do navio. E os soldados começam então a descer os botes salva-vida. Vamos descer. E Paulo vem com toda a ousadia do Espírito Santo dizer para eles: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. O navio está afundando, Paulo, mas fica no navio. O navio está afundando, Paulo, mas Deus mandou ficar no navio. Que navio é esse, se aplicarmos no dia de hoje? Esse navio pode ser o teu casamento. Esse navio pode ser o seu relacionamento dos pais com os filhos. Esse navio pode ser hoje a sua vida financeira. Esse navio pode ser hoje a situação presente que está te trazendo muita tristeza. Mas Deus está dizendo para você: não saia desse navio, porque nesse navio Deus vai te dar o livramento. Está com problema no teu casamento? Não sai de casa não, fica dentro deste navio, porque Deus vai te dar o livramento. O filho está dando problema, não manda filho para fora de casa não, deixa o filho no navio, porque dentro deste navio, Deus vai restituir, Deus vai salvar, Deus vai libertar, e você vai ver, você vai voltar e cantar o hino da vitória neste lugar. Eu já tenho uma palavra profética para a tua vida, você vai ver a tua família livre, a tua família não vai morrer, os projetos de Deus não vão morrer, os planos de Deus não vão morrer, você vai ver o livramento do Senhor dentro dessa situação aí complicada. Eu lembro certa vez quando eu ministrei esta palavra numa igreja, e no final uma irmã veio falar comigo: Fábio, será que o meu casamento tem que acabar? Tem que afundar para Deus me dar vitória? É isso que você está falando? Será que eu tenho que perder para depois ganhar? É isso que você está falando? O texto está nos dizendo uma mensagem que nós precisamos ter entendimento. A expectativa aqui era de morte. A expectativa aqui era de derrota. A expectativa aqui era de vergonha. Mas em meio às expectativas erradas, Deus tinha um livramento para aquele povo. A expectativa hoje da tua família é de derrota. A expectativa hoje da tua família é de vergonha. Como assim? Eu comecei a explicar para ela: você sai da tua casa, vai para a igreja, aí daqui a pouco o vizinho vai olhando, já foi lá para a igreja, aí daqui a pouco o marido foi para o bar, aí daqui a pouco o filho foi para o pagode. Aí ela diz assim: ai, que família, que vergonha, como é que pode isso? Hoje a expectativa pode ser de vergonha, mas não abandona esse barco, porque Deus vai mudar essa situação. Eu já vivenciei situações difíceis, onde eu já vi famílias sendo destruídas,
por causa de situações assim. Até mesmo nós, servos de Deus, aonde só porque a irmã se converteu e o esposo continuou no pagode, aí disseram para ela assim: abandona o teu marido porque ele não quer nada contigo e vai arrumar outro na igreja. Está repreendido em nome de Jesus. Não abandona esse barco, porque Deus vai fazer uma virada na tua casa. O filho está drogado, manda ele para fora de casa. Não manda para fora de casa não, porque este filho aí você vai ver o que Deus vai fazer na vida dele. Sabe qual é o segredo? É eu não desistir. Eu não nasci em berço evangélico. Me converti com 20 anos de idade. E fui o primeiro da minha casa. E meu pai gostava lá do seu samba, do seu pagode, minha mãe da mesma forma, minha irmã da mesma forma. E morávamos em comunidade, tínhamos uma vida muito errada. Porém, quando eu vim morar em Campo Grande, aqui eu conheci Jesus. Conheci Jesus e Deus trouxe uma palavra que não era promessa, era uma afirmação para a minha vida. A mesma palavra que Paulo falou para o centurião, que não era promessa, era uma afirmação: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não é uma promessa, é uma afirmação para a tua vida. Eu acreditei naquela palavra. Aí eu, homem limitado, eu comecei a dizer: